Olá, boa tarde, boa terça-feira para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Terça-feira, 21 de julho, vamos aos destaques desta edição. O mau tempo mantém o Rio Grande do Sul em alerta. Em Cachoeira do Sul, apesar de os danos terem sido menores do que o previsto, a Defesa Civil registrou 39 atendimentos relacionados às chuvas. Goteiras, alagamentos e distribuição de lonas lideraram os atendimentos. Depois de meses de expectativa, o transporte coletivo de Cachoeira do Sul está prestes a voltar. A assinatura do contrato emergencial com a nova operadora deve ocorrer ainda nesta semana, abrindo o caminho para a retomada das linhas de ônibus na cidade. A partir de hoje, o voto da população pode ajudar a decidir o futuro de investimentos em todo o Rio Grande do Sul. Começou a Consulta Popular 2026, que vai distribuir 60 milhões de reais entre as regiões do estado. Treinos na madrugada, conquistas e muita superação. Aos 23 anos, Alisson Silva da Trindade chega a um dos momentos mais marcantes da carreira, ser homenageado da 89ª Corrida do Fogo Simbólico. Hoje ele conta a história por trás desse reconhecimento. Eu tenho 2 filhos pequenos, 2 filhos autistas e eu também, meu falecido pai gostava muito do esporte, gostava muito das corridas. Eu me lembro que toda corrida que eu chegava, ele sempre ficava emocionado quando eu trazia alguma medalha, algum troféu. E hoje tem reportagem especial. Nem tudo que parece chocolate é chocolate de verdade. A nova lei que aumenta a exigência de cacau nos produtos pode transformar o mercado, reforçando a qualidade e valorizando o fruto conhecido como o ouro negro brasileiro. Mas a gente precisa estar agora fazendo a conscientização do consumidor sobre questões de saúde, questões nutricionais, questões de qualidade desse produto. E você que nos acompanha, como é que prefere o chocolate? Mais amarguinho, com um teor maior de cacau, mais docinho mesmo? Tanto faz, sendo chocolate, tá valendo? Conte pra gente aí nas redes sociais, nosso WhatsApp está à sua disposição, também para você contar o que acontece onde você está. Rio Grande do Sul está vivenciando mais uma vez um período de instabilidade, de chuvas fortes, não é? É o caso desta terça-feira. Então fique à vontade para contar o que acontece onde você está, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. E o WhatsApp é esse que já está aparecendo aqui na telinha. 51997697129. Mande sua mensagem para fazer o telejornal NT Sul junto com a gente. Nossas lives também já estão no ar. Você pode escrever para a gente na página do Face, facebook.com/TV Cachoeira. E o mesmo vale para o nosso canal do YouTube. Aliás, inscreva-se já, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. É só dar o seu recado aí no chat. Nós ficamos de olho aqui nos recadinhos e levamos ao ar a sua mensagem nos nossos 3 blocos de interatividade. O NT Sul desta terça-feira está no ar. O Rio Grande do Sul ainda segue sob a influência do mau tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia projeta que hoje deve ser o dia com maior volume de chuva acumulada, podendo alcançar até 100 milímetros ao longo das 24 horas, colaborando para o risco de alagamentos e transbordamento de rios. Em Cachoeira do Sul, os danos foram menores e demandaram a Defesa Civil em 39 atendimentos. Goteiras e inundação de residências lideraram as ações. Embora a previsão de eventos climáticos severos não tenha se confirmado na totalidade, atendimentos foram realizados pela Defesa Civil em Cachoeira do Sul. A maior concentração se deu no atendimento a famílias que precisaram de lonas para o telhado. De acordo com dados da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, o acumulado de chuvas de domingo e segunda-feira aqui na cidade foi de 63,2 milímetros. Nós esperávamos um volume de chuva bem alto durante o final de semana, entre sábado e domingo, né, em torno de 250 milímetros, que era esperado, né, e ventos de 90 quilômetros. Né. Mas, graças a Deus, mais uma vez, eu acho que Cachoeira, nossa cidade, né, foi abençoada, né, e tivemos um volume bem menor. Mas não deixou de fazer alguns estragos, não tão grandes assim. A questão das goteiras, né. Tem muitas casas com dificuldade, né, as pessoas têm essa dificuldade de conseguir melhorar suas residências, né? Então elas necessitam muito desse auxílio.
E nós temos, de sexta-feira para cá, nós fizemos mais de 30 entregas de lona, né? Tivemos também vistorias em árvores que caiu, tivemos vistorias em alagamentos de casas, né, que socorremos, né? Até o final do dia de ontem, a Defesa Civil de Cachoeira do Sul contabilizava 39 atendimentos em função das chuvas. Foram distribuídos 174 metros de lona em 25 chamadas atendidas. O balanço registra ainda 4 árvores caídas, uma vistoria, um poste caído, 5 registros de inundação em residências e 3 outras ações. Os atendimentos foram distribuídos em diferentes pontos da cidade. Foi toda a cidade, né? Inclusive no interior, nas Três Vendas, também tivemos atendendo as Três Vendas, né? Teve área na 290, né? Que nós tivemos o apoio da Seletro, né? A Polícia Rodoviária Federal nos acionou e a Seletro nos ajudou. A previsão é de que Rio Grande do Sul ainda tenha mais dias chuvosos pela frente, com uma trégua na quinta-feira. Ainda na tarde de ontem, o INMET emitiu novo aviso com perigo para tempestades e acumulado de chuvas em área do Rio Grande do Sul, que vai de São Borja até a divisa com Santa Catarina e de Rio Grande até a região metropolitana. O alerta aponta a possibilidade de mais de 100 milímetros de chuva ao longo da terça-feira. O volume de chuva deve aumentar. E ela deve decalmar na quarta-feira em torno de 9, 10% de milímetros de chuva na quarta-feira. E aí depois, infelizmente, né, de quarta, quinta, sexta, sábado, vamos continuar mobilizados para fazer os rescaldos de algumas coisas que, caso haja necessidade, que ficou para trás. E o nível do rio Jacuí não sofreu alteração, embora as chuvas recorrentes desde o sábado. Na medição de hoje, o nível está em 18 metros e 50 centímetros. A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul informou que as aulas nas escolas municipais do campo continuam suspensas. A medida foi adotada em razão do grande volume de chuva registrado ontem e das condições das estradas. A única exceção é a escola Geni Figueiredo Vieira da Cunha, que manteve as atividades normalmente. A decisão foi tomada durante uma reunião online realizada na tarde de ontem entre a equipe da SMED e os gestores das escolas do campo. A escola estadual de Nanere, na barragem do Capané, também suspendeu as aulas. E hoje o Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul voltou a receber visitantes. O local estava fechado desde sexta. A medida adotada pela Prefeitura teve como objetivo preservar a integridade dos visitantes, servidores e animais diante do risco de ventos fortes e chuva intensa. De terça a sexta, a visitação do zoo é das 9 horas ao meio-dia e da 1h30 até às 5 horas da tarde. E nos finais de semana, o parque não fecha meio-dia, fica aberto das 9 até às 5 e o passeio é gratuito. A assinatura do contrato emergencial, que vai permitir o retorno linear do transporte coletivo em Cachoeira do Sul, deve ocorrer ainda nesta semana. Segundo o prefeito Leandro Balardim, a formalização está prevista para amanhã ou, no mais tardar, quinta-feira. Após a assinatura, a Expresso Presidente Getúlio vai ter até 45 dias para colocar o serviço em operação. A expectativa da comunidade de Cachoeira do Sul pela retomada do transporte coletivo segue grande. A nova empresa responsável pelo serviço, a Expresso Presidente Getúlio, ainda aguarda a assinatura do contrato emergencial com a Prefeitura para iniciar oficialmente os trabalhos no município. Segundo o prefeito Leandro Balardim, a assinatura do contrato está programada para acontecer nesta quarta-feira ou no mais tardar na quinta-feira. O contrato terá vigência de 1 ano. Depois da assinatura, a empresa terá um prazo de até 45 dias para colocar a operação em funcionamento, conforme previsto no processo de contratação emergencial. Nesse período, será necessário concluir a contratação de funcionários, implantar a estrutura operacional e preparar a frota que atenderá os usuários do transporte coletivo. A Prefeitura já finalizou o contrato, né? Encaminhamos para a empresa, onde o jurídico dela
analisa todo o teor do contrato após a homologação da licitação que a gente fez na semana passada. A empresa devolvendo esse contrato assinado entre amanhã ou quinta-feira mais tardar, a gente estará aqui na Prefeitura registrando esse momento e também assinando da parte do município. E aí, sim, a posterior isso, é dado um prazo de 45 dias para o início da nova operação, que a gente espera que seja o mais breve possível. A empresa já deu sinalização de garagem, de contratação de pessoal, qual a ideia e a linha que eles vão seguir? Sim, a empresa já fez contato, se não me engano, com o SESC Senat para fazer a seleção dos profissionais. A empresa está realizando a fase de seguros, que tem que ser feitos também para os veículos aqui em Cachoeira do Sul. Está vendo os locais para garagem, para oficina, para rampa, né, de manutenção da frota. E também a parte do visual da empresa também é feito toda a fachada nova através da comunicação da Prefeitura que está sendo finalizado. Então, se espera aí que assim que assinar o contrato, esses ônibus entrem em deslocamento para Cachoeira do Sul. Enquanto isso, a população segue na expectativa pelo serviço considerado essencial para quem depende do ônibus no dia a dia. Procurada pela reportagem, a Expresso Presidente Getúlio informou que só irá se manifestar oficialmente sobre o início das operações e os detalhes do trabalho em Cachoeira do Sul após a assinatura do contrato. Vamos seguir acompanhando, né? Porque é um serviço muito necessário para Cachoeira do Sul, para o ir e vir da população, mas um serviço que vem passando por uma precarização nos últimos tempos, né? Então, agora vem aí esse contrato emergencial e a gente também segue acompanhando o andamento do processo licitatório, para que esse serviço seja licitado e tenha regras claras para a operação, para esse atendimento integral à necessidade da população. E olha, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade aqui. Queremos ouvir você sobre aquilo que está acontecendo aí onde você está, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Quem assiste aí ao Telejornal NT Sul com você? Tem foto? Manda pra gente, vamos colocar os telespectadores na telinha por aqui também. Para participar, para dar a sua opinião sobre os fatos do dia, para contar uma notícia ou para mandar aí uma foto, o WhatsApp é o 51997697129, tá bom? Você pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo, pode mandar apenas o seu texto e a gente põe na telinha. E nas lives, a gente já está de olho aqui nos recados que estão chegando no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Você pode escrever para a gente no chat, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, não é? Fica à vontade para escrever e já já a gente põe esses recadinhos no ar, tá bem? E olha, agora é a hora do quadro Opinião. Francisco Bastos fala sobre um tema bastante sensível, mas que não pode ser negligenciado: as falhas dentro da rede de proteção à infância. No comentário de hoje, o Francisco aborda um caso recente aqui do Rio Grande do Sul, onde inúmeros problemas envolvendo os cuidados com menores de idade foram detectados, mas, infelizmente, não foram levados adiante, resultando em um desfecho trágico. Vamos conferir. Um dos avanços que nós tivemos em termos de país foi a partir da Constituição de 1988, nós criarmos e constituirmos redes de proteção à infância. Os conselhos tutelares e outros órgãos acabaram, em todos os municípios, tendo essa atuação de defesa desses seres, que são frágeis, inocentes e que estão ali, muitas vezes, à mercê da violência. Nós tivemos recentemente, e eu estava vendo uma estatística hoje, nós temos 3 mortes mensais de crianças por violência. Aquele caso no município de Viamão, na região metropolitana, em que o pai, depois de achar que o bom dia de um filho de 3 anos não era adequado, fez com que, através de violência, matasse a criança. E ele está preso, a esposa está presa, os outros filhos estão num albergue, e a vida que se foi daquele inocente. O foco que nós temos que dar enquanto sociedade é como que durante todo um tempo chega um cidadão numa cidade, se dá para a gente chamar de cidadão,
vai perambulando pelas ruas com uma família, consegue uma casa, ele se utiliza de todos os programas sociais, se cadastra, matricula os filhos, tem o atendimento pelo SUS, vai ao hospital, e aí? E ninguém pergunta quem é, qual é as condições, de onde veio, o que aconteceu. Ele já tinha outros processos. E isto poderia, se nós tivéssemos uma rede de informações entre os conselhos tutelares no país todo, mas mesmo entre a justiça, nós poderíamos ter evitado esse desfecho que nos faz todos entristecer. Há uma prática, e não é só vinculada às redes de proteção, mas que se evidenciou agora, inclusive com o próprio testemunho de uma procuradora do Ministério Público e do próprio prefeito de Viamão, que houve falha. E onde é que estava essa falha? A detecção desses problemas, ela aconteceu, várias reuniões, várias visitas, e assistente social que teve lá, e os relatórios apontavam que havia algum problema, que as crianças tinham ido à unidade de saúde e que cheia de escoriações, mas que isso tinha sido uma brincadeira, que uma fraturou o braço e foi ao hospital, disse que tinha caído, e assim foi indo. E o diagnóstico final, que, pasmem, acontece muitas vezes em cima de relatórios feitos por questionários e por telas de computador, chegou ao final a conclusão dizendo que o pai era muito colaborativo nas visitas e que aquela situação familiar era até considerada organizativa. O que faltou ali? Faltou o olhar maior, a fugida da tela, daquela relação do relatório em termos de perguntas, que ao final a inteligência artificial até dá o resultado. Então a impessoalidade, ela está funcionando muito em termos de aspectos, de situações e de atuações que precisa a pessoalidade, o olho no olho, a responsabilidade. E isso, infelizmente, acabamos diuturnamente vendo que estamos perdendo. Isso não é possível que continue acontecendo, porque nós temos a estrutura formada, mas ela precisa que os seus agentes, de todas as formas, eles atuem além daquilo dos protocolos, que é muito mais fácil. Tempo rápido, aquilo ali se desfaz daquela responsabilidade e vamos adiante. Até nós chegarmos a este caso de uma criança de 3 anos, hoje em Porto Alegre de uma criança de 7 meses, e assim nós vamos acumulando essas coisas, tendo uma retaguarda que não está funcionando, infelizmente. Aquele bom dia mal dado, segundo o relato desse criminoso, acabou numa noite eterna para aquela criança que, infelizmente, não teve, assim como seus irmãos, condições de se defender e de viver a vida, que é o que nos traz a todos a busca constante. Boa tarde. E iniciou a consulta popular em todo o Rio Grande do Sul. A votação, que acontece online, segue até domingo. Este ano vão ser distribuídos 60 milhões de reais entre os 28 COREDs que representam diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Segue até domingo a votação da consulta popular, a oportunidade em que os gaúchos têm a opção de destinar parte do recurso do orçamento do governo do Estado, que gestiona todas as contas, então, do Estado do Rio Grande do Sul, para aplicar em algumas demandas que são elencadas pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. São 60 milhões que serão divididos entre os 28 COREDs, e do meu lado está o presidente do CORED Jacuí Centro, que representa parte desses municípios, então, aqui do Jacuí Centro, que tem algumas demandas e vai elencar, então, a sua prioritária. Neste ano, 2 demandas podem ser escolhidas. É isso, presidente? Boa tarde.
Boa tarde, Thelma. Boa tarde, audiência da TV Cachoeira. Satisfação muito grande voltar a falar com você sobre consulta popular. Estamos aí numa semana de votação, como tu bem disseste, até domingo. O cachoeirense e o corediano do Jacuí Centro, de Cerro Branco, de Novo Cabrais, de Paraíso do Sul, Restinga Seca, São Cepé e Vila Nova, vão poder escolher uma entre as 5 propostas que estão na nossa cédula. Esse ano, apenas 2 propostas serão contempladas com os recursos. Como tu bem disseste, R$2.400.000 para a região, e nós temos até domingo para essa votação. A diferença esse ano é a questão do portal GovBR. O eleitor precisa ter acesso a esse GovBR. Foi um processo de dificuldade para a votação, mas a gente espera que as pessoas participem e, a partir da divulgação que a imprensa, que a TV Cachoeira dá, a ampla audiência que tem, nós esperamos conseguir a meta de bater o 0,1% dos eleitores e garantir que os recursos venham não somente para a Cachoeira do Sul, mas para todas as cidades da região. Qual é a demanda que Cachoeira prioriza na votação deste ano? Cachoeira do Sul priorizou a questão da agricultura, veículos para a agricultura familiar. É uma das propostas também. Tem outras propostas que dialogam com a Defesa Civil. A gente está numa semana de chuvas, é importante essa demanda. Tem demanda no turismo, que já foi bem votado em consultas populares anteriores. Eu devo dizer que o turismo aparece como a segunda vocação econômica da nossa região. A consulta popular vem dando bastante atenção a essa vocação econômica. Tem desenvolvimento rural, que também dialoga com a nossa vocação econômica, e o esporte, que foi a mais votada o ano passado. Então, tem proposta para todos os gostos. É importante que o corediano do Jacuí Centro participe do processo, porque a participação é que garante a vinda dos recursos. Como está funcionando a questão da destinação dos recursos e a efetivação das propostas votadas? O movimento corediano como um todo, nos 28 coredes, a gente pressiona bastante o governo para que efetive aquilo que as comunidades votam. É importante que as comunidades se mobilizem, votem, participem, garantam os recursos para as suas cidades, mas também é importante que o governo destine o recurso. A gente tem um passivo bastante significativo na região do Cored, Jacuí Centro, e a gente, passado esse momento de votação, que o que a gente quer agora é garantir o nosso lugar na fila do recurso, e depois a gente vai seguir batalhando junto ao governo do Estado, junto às secretarias, para que o recurso chegue às cidades e mude a vida das pessoas, porque, afinal de contas, é por isso que as pessoas votam. Presidente, um dos pontos que a gente observa um pouco mais de desmobilização em função da mudança, né, da votação. Antes a gente viu uma mobilização popular, tinha campanha na rua, a pessoa podia votar, e agora é tudo digital. A gente vem acompanhando esse processo e a gente vê com muita tristeza esses processos que dificultam a participação. A gente vem lá de um cenário em que tinha educação, tinha saúde, tinha segurança, tinha as banquinhas na calçada, e havia um maior envolvimento das pessoas por conta disso. De lá para cá, a gente vem notando um processo de desincentivo das pessoas em participarem. O ano passado mesmo era só colocar o nome e o título e já abria o sistema de votação. Esse ano o governo do Estado estabeleceu que tenha que ter a senha GovBR. Não é um processo fácil, acessível, nem todo mundo tem letramento digital e conhecimento suficiente para isso. Uma coisa é tu rolar o telefone olhando o vídeo do Instagram ou Facebook, outra coisa é tu entrar com a senha. Não é uma senha fácil, mas a gente espera que com a divulgação, com o trabalho que vocês da imprensa fazem, ajudando, colaborando com o Cored nesse processo de divulgação, essas dificuldades vão ser diminuídas e a gente vai conseguir a mobilização e vai conseguir garantir o recurso para a nossa comunidade. Tá certo. Muito obrigada ao presidente do Cored Jacuí Centro. Lembrando que a consulta popular tem como objetivo atender a todas as comunidades e, portanto, todos os gaúchos são chamados a votar. O processo de votação, a gente vai deixar aqui, pode ser feito pelo site da Consulta Popular ou pela Guria, pelo WhatsApp da Guria, uma inteligência artificial criada pelo governo do Estado, emitindo apenas, então, uma mensagem com o contato já deixado aqui também na sua tela. Daniel, devolvo para ti aí no estúdio. Muito obrigado, Thelma, pelas informações, mobilização necessária, uma oportunidade para a população interferir, indicar, participar, dando o seu destaque, não é? A indicação de onde entendem, né? Cada pessoa entende onde aquele recurso deveria ser investido, né? Vamos ver recadinhos da nossa audiência. Estamos chegando ao nosso primeiro bloco de interatividade, onde você de casa tem vez, tem voz para dar o seu recado, para contar a sua informação. E eu vou começar pelo canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Aqui em nosso canal do YouTube, a participação da Marisa da Rosa. A Marisa está nos acompanhando
na cidade gaúcha de Rolante. E está contando que tem muita chuva por lá também. Obrigado, Marisa, pela tua participação. Um ótimo dia aí, uma boa terça-feira. Está com a gente aqui a Luciane Moraes. Muito obrigado, Luciane, pela companhia. O Claudiano está falando aqui sobre chocolate. Ele disse que chocolate é bom em qualquer um dos jeitos, né? Eu fiz aqui uma provocação na abertura do telejornal, né? Questionando aos telespectadores qual é o melhor chocolate. Aquele mais amarguinho, com teor maior de cacau, ou é o mais docinho, com menos cacau? Daqui a pouquinho tem reportagem especial falando justamente sobre essa nova legislação aqui do Brasil. Você sabia que tem muito chocolate que é vendido como chocolate e que nem chocolate é? Pois é, então tem aí um regramento novo, não é? Para o cacau e também uma espécie de impulso para esse mercado, para o chamado ouro negro brasileiro, que é o mercado do cacau. Obrigado, Claudiano, pela participação também. Tânia Schuch está por aqui, aí Donildo, Nazareno Azevedo, grande abraço, muito obrigado a vocês pelos recadinhos. Vamos para a tela, mensagens do WhatsApp. O Eric Brum está dizendo o seguinte: Cachoeira do Sul está esperando ansiosamente pelos novos ônibus. É verdade, obrigado, Eric, pela participação. Então, por enquanto, nesse primeiro momento, como a gente trouxe na reportagem, a previsão de assinatura do contrato emergencial entre quarta, no máximo quinta-feira, não é? E aí a empresa tem 45 dias para efetivamente colocar os seus ônibus na rua. Mas tem o outro processo que já está em andamento, que é a licitação do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul. A gente não pode perder isso de horizonte, que é aquele contrato definitivo por um período mais longo para essa operação do transporte, né? Obrigado, Eric, pela tua participação. O Matheus Silva também está interagindo com a gente. Região da Aparício Borges, atrás do Desco, água nas torneiras com gosto e cheiro. Matheus, obrigado pela mensagem. A gente deixa aqui esse alerta para a Corsã, para verificar o que está acontecendo. O pessoal da Corsã, sempre que a gente faz esse tipo de contato, pergunta qual que é a região, qual que é a localidade. Então já tem aqui a descrição que o Matheus manda para a gente. É a região aí da Aparício Borges, atrás do mercado Desco, aqui em Cachoeira do Sul. Então tem que verificar o que está acontecendo. Mas, Matheus, não deixe também de fazer essa reclamação diretamente para a Corsã, também pelos canais de atendimento. Obrigado ao Matheus aqui pela participação. O Isaac, de Arroio do Silva, Santa Catarina. Como fica a mistura de etanol na gasolina? O que pode danificar? Isaac, obrigado pela tua participação com a gente. Pois é, tem aí esse aumento que foi anunciado recentemente, uma nova legislação do nosso país nesse sentido, né? Esse aumento da mistura. E há um tempinho atrás, cerca de um mês, nós apresentamos aqui no NT Sul uma reportagem especial. Quando começou esse assunto, né, veio à tona que essa mudança aconteceria, o Bernardo Miller consultou mecânicos, consultou também o pessoal de engenharia mecânica da Universidade Federal de Santa Maria, campus aqui de Cachoeira do Sul, e essa reportagem está disponível em nosso canal do YouTube, que está aparecendo aqui na telinha, tá bom? youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, só você pesquisar aí sobre mistura, etanol, enfim, você vai encontrar essa reportagem, tá bem? Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência, a sua participação por aqui. A seguir, treinos na madrugada, conquistas e muita superação. Aos 23 anos, Alisson Silva da Trindade chega a um dos momentos mais marcantes da carreira, ser o homenageado da 89ª Corrida do Fogo Simbólico. Hoje ele conta a história por trás desse reconhecimento. Eu tenho 2 filhos pequenos, 2 filhos autistas e eu também... Meu falecido pai, gostava muito do esporte, gostava muito das corridas. Eu me lembro que toda corrida que eu chegava, ele sempre ficava emocionado quando eu trazia alguma medalha, algum troféu. Nem tudo que parece chocolate é chocolate de verdade. A nova lei que aumenta a exigência de cacau nos produtos pode transformar o mercado, reforçando a qualidade e valorizando o fruto, conhecido como o ouro negro brasileiro. Mas a gente precisa estar agora fazendo a conscientização do consumidor sobre questões de saúde, questões nutricionais, questões de qualidade desse produto. Nós voltamos já já. Continue com a TV Novo Tempo. NT Sul já de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, boa terça-feira, dia que tem muita chuva aqui no estado do Rio Grande do Sul, alerta para tempestades, alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia.
para praticamente todas as áreas do Rio Grande do Sul, não é? É um alerta que pega assim, a maior parte do estado, saindo da metade sul, indo até o noroeste do Rio Grande do Sul, então uma imensa faixa que realmente tem risco de tempestades nesta terça-feira. E agora há pouco, a Metsul Meteorologia, que é um instituto de meteorologia aqui do estado do Rio Grande do Sul, publicou uma foto de granizo aqui na região do Vale do Rio Pardo. A gente tem na tela aqui a imagem em que eles fazem a comparação aqui, foram fotos registradas em Candelária, município que fica pertinho de Cachoeira do Sul, comparando ali um ovo de galinha com o tamanho do granizo que caiu. Então, realmente, pedras de gelo consideráveis, né, e que podem ter gerado estrago. A gente não tem mais informações sobre isso nesse primeiro momento. Mas, justamente isso que é o risco que a gente tem para diferentes áreas do Rio Grande do Sul hoje. Dá para dizer que isso vai acontecer em todas as regiões? Não dá, mas pontualmente isso pode ocorrer numa região, em outra, né? Pode acontecer isoladamente também, logo à frente ali numa outra região não ocorrer, mas esse alerta então está dado por parte do Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos ver aqui em Cachoeira do Sul, cidade que fica também na região central do Rio Grande do Sul, imagens deste momento. A gente tem também muita chuva, teve muita chuva de manhã, momentos de melhoria, mas o céu está aí encoberto, segue chovendo, como a gente vê ali, a água escorre um pouquinho também pela lente da nossa câmera, que fica aqui no centro da cidade. E agora a gente vai ver detalhes da previsão do tempo para hoje e também para os próximos dias. Terça-feira em Cachoeira do Sul é dia de chuva, com alerta para precipitações volumosas próximas a 45 milímetros. Deve ter pouca alteração na temperatura. A mínima ficou em 19 graus e a máxima não passa dos 20. Quarta-feira ainda pode ter chuva, até algum risco de trovoadas, mas o volume de chuva já é bem menor, cerca de 10 milímetros. Mínima 15 graus e máxima 19. Quinta-feira, o sol reaparece entre nuvens e já não chove. Mínima 13 graus e máxima 17. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho segue com chuva forte, especialmente no centro, vales, Grande Porto Alegre, noroeste, Alto Jacuí, Planalto Médio, Serra e Litoral Norte, como a gente vê no gráfico. Não se afasta o risco de temporais isolados, com vento e granizo, sobretudo no noroeste e no norte do estado. Com essa umidade toda, a temperatura praticamente não varia. Mínimas e máximas ficam muito próximas. A gente está vendo imagens da capital Porto Alegre, que hoje também fica com o tempo chuvoso. Alguma chance de abertura de sol hoje somente no extremo sul e também no oeste, na divisa com o Uruguai. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 20. Na região norte, em Passo Fundo, 19. Também 19 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 18 graus. O grupo de gestantes alcançou 92,75% de cobertura entre os prioritários para a imunização contra a influenza em Cachoeira do Sul. O indicador supera a meta anual de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. Do total de 565 gestantes previstas para receber a vacina, 524 já estão imunizadas. Nos demais grupos prioritários ainda não foram alcançadas as metas de imunização. Entre as crianças, os registros apontam para 62% de cobertura, enquanto entre os idosos o percentual é de 55,80%. Na média, Cachoeira do Sul alcança 57,76% de cobertura, o que supera as médias estadual e nacional. Vamos ver recadinhos da nossa audiência. Muito obrigado a você de casa que está com a gente aqui no Facebook. A Vanina Michels está com a gente, Joana Machado, Daniel Orquiz, Ana Marúcia da Silva Vieira. Muito obrigado, Ana, pela companhia com a gente. Adelina Machado, Luciana de Lima. Muito obrigado a todos vocês pelos recadinhos e também pela participação aqui por meio da página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Na telinha, recados do nosso WhatsApp. O Jones Martins, parei de votar na consulta popular
porque ficou com muitas burocracias digitais, diz aqui o Jones. Obrigado, Jones, pela participação, mas faça o esforço esse ano aí, não é? Porque é uma votação que é relevante para o nosso município, então pode dar ali um trabalhinho, mas siga firme aí porque faz diferença, tá bem? Mas obrigado pelo teu relato, talvez seja realidade de muitas pessoas. A gente vai voltar a falar desse assunto aqui e também trazer algumas dicas para facilitar a vida de todo mundo, tá bem? Obrigado, Jones, grande abraço aí, um bom dia para ti. Quem mais? Mais recadinhos? O Loredino Gomes está com a gente aqui de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Aqui em Canoas, com muita chuva. Pois é, região metropolitana de Porto Alegre toda batendo água nesta terça-feira, né? Valeu, Loredino, pela tua participação. Um abraço para ti, para a família. A Marta está fazendo aqui uma reivindicação. Este poste está caindo. Ligamos para a RGE, pedimos que arrumem, mas só prometem e não vêm. Marta, obrigado pela tua mensagem. A gente deixa esse alerta aqui para a RGE. Nós não temos aqui a localização exata, mas dá para a gente ver ali que o que está segurando o poste é a fiação, na verdade, né? Então é importante que a RGE corra para resolver esse caso, porque a gente tem risco de vendaval. Então a tendência é que em algum momento ele caia e aí o transtorno é maior para todo mundo, além do risco envolvido, né? Obrigado, Marta, pela tua participação. Daqui a pouquinho mais recadinhos da nossa audiência. A dedicação ao esporte e a história de superação renderam um reconhecimento especial a um jovem atleta de Cachoeira do Sul. Alisson Silva da Trindade foi escolhido como o homenageado da 89ª Corrida do Fogo Simbólico, que abre a Semana da Pátria 2026. Na entrevista de hoje, ele conta como a corrida mudou a sua vida e o que esse momento representa para a carreira. E nosso entrevistado e também homenageado na edição de número 89 do Fogo Simbólico aqui de Cachoeira do Sul, é um jovem cachoeirense que está crescendo no esporte relacionado à prática de corridas, de rústicas, de meia maratonas, e a partir de agora a gente vai conhecer um pouco mais da história do Alisson Trindade, 23 anos, Alisson. A gente está gravando exatamente no lugar onde o Alisson procura treinar, se desenvolver nesse esporte e, obviamente, a partir disso veio esse reconhecimento por parte da Prefeitura. Alisson, conta a tua história e também um pouco dessa satisfação de receber essa homenagem num ato que é tão importante aqui para a nossa cidade. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer por ser homenageado. Como eu já citei, há um tempo, 2024, quando foi a Gabi, eu me lembro que eu fui lá prestigiar ela, Gabriele Nunes Pinto, e fiquei imaginando lá quando que chegaria a minha vez, e chegou agora e eu fiquei muito feliz e honrado. Minha trajetória no esporte começou com meus 13 anos de idade, lá no projeto social do Botafogo, Criança no Esporte, onde eu tive um mentor ali, o professor Clayton Moraes dos Santos, e ele começou a levar nós para as rústicas, tinha um bom pessoal, bastante galera ali. Aí foquei, aí em 2018 trocou a direção lá, foi o Max, a Eliane e a Silvane, hoje da Freedom Escola de Inglês, e seguiram ali com o projeto, o mesmo intuito, e seguimos ali focado. Aí depois de 2019 foram eles também, aí depois o projeto já não teve mais o projeto social, a gente seguiu treinando por conta. Aí em 2023 eu conheci o Guilherme Madri Leão, que sou grato a ele até hoje. Fiz parte da equipe dele de corrida, Geert Hero Runners, que hoje tem um projeto juntamente com a CJ, Correndo por um Futuro Melhor, né, no qual eu faço parte. E começamos a viajar para diversos lugares, para diversas cidades, conhecer bastante gente. E fui pegando mais o interesse por viajar. E assim fomos seguindo, daí plantando. A gente está aqui na Praça da Soares, que é um dos locais de treinamento do Alisson. Me diz uma coisa, Alisson, é verdade que tu acorda por volta de 4h30 da manhã e vem aqui para esse lugar onde ainda a escuridão toma conta, sem essa movimentação que a gente tem no final de tarde? É uma rotina pesada, mas que tu escolheu e hoje está te dando retorno. Sim, claro. Diversas vezes eu venho aqui justamente por não ter tanto público. E aí a pista fica mais livre para fazer os treinamentos ali. Ou às vezes eu também vou ali no centro, na 7 de setembro, o Hotel União, giro a cidade toda. E geralmente eu durmo tarde também e acordo cedo. É uma rotina um pouco puxada, mas ao mesmo tempo prazerosa,
que está me dando bons resultados e eu estou colhendo bons frutos, graças a Deus. Teu dia começa com treino, depois trabalho e durante a noite, enfim, compromissos pessoais e descanso. E às vezes também academia, né? Faço parte da academia lá Pro Corpo, lá em cima, do Rafael. E também às quintas tem o treinamento com o Guilherme Todeiro ali na Sociedade Rio Branco no Projeto CJ. Daí. Qual a tua motivação para continuar? Eu tenho 2 filhos pequenos, 2 filhos autistas e eu também, meu falecido pai gostava muito do esporte, gostava muito das corridas. Eu me lembro que toda corrida que eu chegava ele sempre ficava emocionado quando eu trazia alguma medalha, algum troféu. E esses são meus 3 motivos pelos quais eu luto diariamente e também para inspirar mais pessoas, ainda mais crianças, porque o esporte salvou minha vida e eu quero que salve a de mais pessoas assim também. Você falou em conquistas, medalhas, tem troféu. Tu tem um sonho de, a partir dessas corridas que você vem conquistando, de tudo que você vem construindo com 23 anos, o que tu almeja para o futuro? Eu almejo ali seguir lutando pelos meus princípios e valores. Quem sabe mais para frente eu sigo treinando todos os dias diariamente para poder largar numa elite de alguma prova grande do Brasil. Seguir representando Cachoeira com muita honra e mérito. E inspirar, como eu falei, inspirar mais crianças, mais pessoas a seguir que o esporte é um negócio que é grandioso. E cada dia cresce mais no mundo afora, então é isso que eu sigo lutando. Qual a tua maior conquista hoje que você julga? No esporte, no caso. Minha maior conquista é todas as vezes que eu faço um treino, posto alguma foto, vem bastante pessoas das diversas idades, até às vezes o dobro da minha idade, às vezes o triplo, falar que eu sou inspiração, que eu sou referência. E eu tenho um público bastante grande, assim, fora da cidade. Também tenho um público bom aqui. Tenho muito carinho por onde eu vou, por onde eu passo, e isso é uma coisa que não tem preço. Essa questão de você buscar corridas em outras cidades, na região, a gente sabe que Cachoeira do Sul talvez não te dá a melhor estrutura possível, né, para você talvez se desenvolver como praticamente um atleta, um esportista próximo ao profissionalismo, de certa forma, como você mesmo falou, o desejo de talvez largar num pelotão de elite de uma grande prova ou buscar uma maratona como um todo. Mas aqui está a tua força, está a tua essência. Como é que é mesclar isso? Não perder as tuas raízes, mas também esse desejo de se desenvolver mais? Aqui tem algumas provas na região. Eu sempre procuro correr as daqui para dar valor para aqui. E eu geralmente corro fora ali, juntamente com os outros pessoal, por conta das vezes o percurso ser um pouco mais plano, nas variáveis distâncias. E para mim é isso daí, mais ou menos. Dia 1º de setembro, então, tu vai levar a chama até a Pira, ali no centro de Cachoeira do Sul. Talvez um dia que será inesquecível para você. Exatamente, vai ser um dia inesquecível, porque estou muito feliz, muito honrado por fazer parte desse momento e estou louco que chegue logo. Você imaginava que seria com 23 anos? Não imaginava. Eu pensei que talvez seria um pouco mais tarde, mas que nem eu falo, né, uma frase que um grande corredor fala, que eu conheço, que o trabalho limpo e honesto sempre devolve. Alisson, brigadão pela entrevista, sucesso para você, parabéns pelo reconhecimento e que Cachoeira do Sul comece a te acompanhar mais e ver o que você está trazendo para a nossa cidade. Tá bom, agradeço pela atenção, agradeço pela sua homenagem também e vamos seguir trabalhando em busca de mais e mais. Alisson Trindade, esportista aqui de Cachoeira do Sul, contando um pouco da sua história e também falando dessa homenagem do fogo simbólico no dia 1º de setembro aqui em Cachoeira do Sul. Ele que vai conduzir o fogo, a chama, até o centro de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Parabéns ao Alisson, né, pela trajetória dele e por essa homenagem que ele também recebe. Gente, com a alta no preço da tonelada do cacau nos últimos anos, a presença dessa matéria-prima foi diminuindo em muitos chocolates. Para manter os preços mais acessíveis, alguns fabricantes passaram a aumentar a proporção de açúcar e gorduras vegetais
nas receitas. Mas esse cenário começa a passar por mudanças. Uma nova lei incentiva o aumento do cacau nos produtos à base de chocolate. A medida pode reduzir riscos nutricionais para o consumidor e, ao mesmo tempo, valorizar a cadeia produtiva do cacau. Um fruto doce usado para sucos, geleias e sorvetes. Mas o cacau vai muito além do sabor. Até a casca pode ser reaproveitada na ração animal como composto orgânico ou em chás nutritivos. E foi a semente que deu ao fruto o título de ouro negro, servindo como matéria-prima do chocolate. O cacau em si é uma fruta rica em taninos, antioxidantes, fibras. Tem gordura boa também, que está presente ali na manteiga do cacau. Uma fruta que conquistou o mundo e movimentou fortunas no Brasil entre as décadas de 1890 e 1920, período marcado como a Era de Ouro do cacau. O chocolate, principalmente esse subproduto, se torna muito popular nos países europeus e nos Estados Unidos. É a partir daí que a gente tem o crescimento do cacau, da produção de cacau no Brasil, na Bahia, com maior ênfase, e a exportação desse produto a ponto do Brasil se tornar o segundo maior produtor mundial dessa cultura. Mas no final dos anos 80, a produção de cacau no Brasil foi impactada com a devastação das plantações causadas pela praga da vassoura de bruxa. É um fungo que contaminou a produção de cacau na região, principalmente da Bahia, quebrou a produção nacional. O Brasil, que era um dos top 3, né, da produção mundial de cacau, teve uma quebra de 40%, aproximadamente 40% daquilo que era a sua produção regular. Hoje, apesar da queda, o país ainda produz cerca de 300 mil toneladas de amêndoas por ano. O Pará lidera a produção, respondendo por mais de 50%, seguido da Bahia com cerca de 30% a 40%, além da participação do Espírito Santo, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Entre os 75 mil produtores espalhados pelo país, mais de 60% pertencem à agricultura familiar. O negócio de produzir cacau, você produz bem, só que na hora de vender é que tal, que você, na hora de vender você vende barato. E aí só do cacau aqui não dá para ficar só viver só do cacau também não, porque a produção é pouca. Aí tem que ter outras lavouras para se manter também. Domingos cuida de 2.000 pés de cacau. Do plantio à colheita, passando pelo cuidado diário e até a secagem das sementes, o trabalho é intenso, mas ele sabe que essas amêndoas são uma fonte de renda essencial para a família. Foi melhorando um pouquinho ruim, passei muita necessidade, viu? Mas com o tempo, vai saindo, vai produzindo mais, saindo plantando a coisa e se mantendo, aí até que deu para viver. Até hoje estão vivendo até bem, né? Mais ou menos, viu? As amêndoas do cacau colhidas na fazenda seguem principalmente para a produção de chocolates, cacau em pó e manteiga de cacau. Nesta fábrica artesanal no sul da Bahia, o cacau é mais do que um produto, também é atração turística. Nós temos um forte relacionamento com os guias, porque como nós, você pode ver pela nossa arquitetura, pela variedade de produtos que temos, pelos sabores que trabalhamos, a gente acaba atraindo muito turista. Então aqui acabou se tornando um destino tradicional para quem visita Ilhéus. Nós vamos ter, junto com as nossas trufas, a gente vai ter sabores de frutas aqui da região, frutas tropicais de um modo geral, né? Cupuaçu, maracujá, pimenta. O chocolate tradicional não é feito apenas das amêndoas de cacau, que por si só tem um sabor bem amargo. Para chegar ao gosto que agrada ao paladar, ele ganha outros ingredientes, como açúcar, leite, frutas e castanhas. É dessa mistura que nascem diferentes sabores, texturas e combinações. Mas quando esses ingredientes aparecem em quantidade muito maior que o cacau, o produto começa a se distanciar do chocolate de verdade. Como nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que se chama chocolate é chocolate de verdade. Mas será que o consumidor já notou essa diferença? Pessoal, nós temos aqui 3 tigelas com barras de chocolate. Essas tigelas com chocolate, cada uma tem uma porcentagem diferente de sólido de cacau. E eu queria que vocês experimentassem e entrassem em um consenso quanto de porcentagem vocês acham que tem aqui em cada tigela. Vamos lá?
Ok. Pode degustar aí. Com sua licença. Que difícil. Se eu fosse dizer, aqui seria 60. Aqui eu vou dizer talvez uns 40? 40. Agora ali eu não consigo dizer direito não. Olha só, esse aqui vocês acertaram em cheio, 60% de chocolate. Esse aqui, 40% de cacau. E esse aqui, ele tem menos que 35%. Então ele nem pode ser considerado chocolate. Ele não é chocolate, Não é chocolate. E aí, o que vocês acharam? Faz bastante diferença o cacau, a falta do cacau. Para que o consumidor não tenha dúvidas, o Brasil aprovou uma lei que exige que a quantidade de cacau nos produtos apareça em destaque na parte frontal da embalagem. Então, a composição nutricional do alimento, que é chocolate, aquele que é sabor chocolate, é totalmente diferente. Pode aumentar os níveis de colesterol, um sabor chocolate, de uma forma muito inadequada, muito ruim, esse tipo de alimento. Então, a Anvisa está observando esta movimentação já há algum tempo. Os nutricionistas também já são contra essa rotulagem do sabor chocolate. A gente sempre está falando para os nossos pacientes observar e ler bem os rótulos para saber aquilo que está consumindo, para não haver alterações que influenciem na saúde. Antes, a porcentagem mínima de cacau obrigatória era de 25%, mas agora passou para 35% no chocolate em barra, 32% no chocolate em pó e 20% de manteiga de cacau no chocolate branco. Percentuais menores do que esses não podem ser classificados como chocolate de verdade. Os fabricantes têm até o próximo ano para se adaptar às novas regras. A nova legislação, ela com certeza veio para somar, para ajudar na melhoria tanto da qualidade quanto no mercado, né, da questão de venda de amêndoas, mas a gente precisa estar agora fazendo a conscientização do consumidor sobre questões de saúde, questões nutricionais, questões de qualidade desse produto, para que a gente tenha um mercado consumidor que realmente valorize a qualidade. E acreditamos que a demanda vai melhorar, e se a demanda de cacau aqui na ponta melhora a demanda para o produtor de cacau. O pouco ou muito é com ele que tem que se manter. É isso aí, e aí é chocolate de qualidade que chega, né, até as mãos dos brasileiros. Vamos ver recadinhos da nossa audiência. Por aqui o WhatsApp sempre à sua disposição. Então, se você tem aí o seu smartphone em mãos, mande mensagem pra gente, faça o NT Sul 51997697129. Na telinha, a participação do Rogério Pasqualin, drenagem pluvial com problema. Isso que o El Ninho nem começou em sua plenitude. Rua Cândida Fortes Brandão recebe toda a água acompanhada de terra e pedras da Rua Nestor Terra. Então aqui é uma descida, né? E essa água desce toda aqui, como a gente vê, e vai abrindo aí algumas valetas, né, na beira ali, na divisa com os terrenos. Obrigado, Rogério, pela tua participação. A gente deixa aí esse alerta para a Prefeitura, para o setor de infraestrutura urbana, para dar uma atenção especial. Um abraço aqui também para minha amiga Berenice Santos. A Berenice está acompanhando lá em Pernambuco. Obrigado, Berenice, pela companhia com a gente. Uma boa terça-feira para ti aí. Esta edição do NT Sul vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, em nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. E logo mais, às 19 horas, tem Revista Novo Tempo, o jornal de boas notícias aqui também da TV Novo Tempo. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Espero você amanhã ao vivo, ao meio-dia. Até lá, tchau!